Oi, pessoas, tudo bem? Continuando aqui a reflexão, né? Eu estava falando sobre João Batista, agora eu vou falar de Jesus. O próprio Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto, para ser quê? Tentado pelo diabo. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, após o batismo, o que aconteceu? O próprio Espírito de Deus levou ele para onde? Para um deserto. Porque Jesus tinha que ficar aquele momento ali com Deus. Deserto é um lugar difícil, é um lugar de provação, mas também é um lugar onde a gente tem encontro com Deus, que a gente tem relacionamento com Deus, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites e Jesus teve necessidade. Qual foi a necessidade de Jesus? Fome. Depois dos 40, Jesus teve o que? Fome. E o diabo tentou Jesus primeiro aonde? No corpo, fome. Você não quer comer? Você não quer comer? Você não está com fome? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Será se você é filho de Deus mesmo? Porque se você for, você vai transformar essa pedra em pães. O que o diabo estava fazendo? Estava tentando Jesus. Faça o que eu estou te mandando. Eu sei que você é filho de Deus, mas vai que você não sabe que você é filho de Deus. Assim é o diabo, pessoal. Às vezes você está fazendo a vontade de Deus, mas o diabo vem, mas você é filho de Deus mesmo? E ainda às vezes usa alguém para dizer, você é filho do diabo. É, pessoal. Então, Deus faz isso. Deus leva os seus filhos muitas vezes para um deserto. Deus separa os seus filhos. Separou Jesus no deserto 40 dias, 40 noites. E ali Jesus ainda foi provado. Foi provado no corpo. Foi provado na alma. Foi provado na adoração. Foi provado no poder. Eu te dou tudo isso se prostrares, me adorares. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi provado. E nós também, porque o Espírito de Deus testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Se o meu espírito está relacionando com Deus, se o meu espírito está em comunhão com Deus, o Espírito de Deus vai testificar com o meu espírito que eu sou filho de Deus, porque eu faço aquilo que Deus manda. Por isso não tem como o inimigo falar, será se você é filho de Deus mesmo? Se eu não tenho comunhão com Deus, não me relaciono com Deus, essa dúvida pode fazer você cair. Será mesmo se eu sou de Deus? Né? Tem que tomar cuidado, pessoal. E veja, José, por exemplo. José, Deus tirou ele, permitiu que ele fosse vendido. Permitiu que ele fosse escravo. Primeiro ele sofreu como escravo. Depois ele sofreu na prisão. E, gente, não é fácil. Imagina você ser escravo. Imagina você numa prisão, sem dever nada. Mas Deus permitiu que José passasse por todo esse processo para lapidar José, para que ele pudesse governar uma nação, para que ele pudesse ser o primeiro-ministro de uma nação. Às vezes nós passamos por situações que a gente fala, mas meu Deus, parece que até Deus esqueceu de mim. Não tem isso? Mas não é não. É que Ele está preparando a gente para coisas grandes. A gente tem que entender isso. Estou sendo preparado para coisas grandes. Para os outros lá fora é loucura. É loucura. Você até chamado de fracassado e de derrotado, porque você tenta fazer outras coisas e as coisas não vai para frente. Por quê? Porque não é o que Deus quer. Deus chamou cada um para um propósito. Vai ter pessoas que Deus chamou para prosperar e vai prosperar muito. Mas Deus tem pessoas que Deus chamou para o ministério. Cada um Deus tem um propósito. E nós temos que estar alinhados dentro do propósito de Deus. Para que a gente cresça. E isso significa que mudança gera dor. E nós vamos passar por dores.
nós vamos passar por dor. Ou você acha que Jesus não sentiu dor durante aqueles 40 dias, 40 noites ali no deserto, sendo provado? Ou você acha que Jesus não sentiu dor quando estava sendo pregado naquela cruz, quando levou as 40 chibatadas no meu lugar e no teu lugar? Tudo foi comprado, pessoal, mas com dores. Foi gerado com dor. E para que a glória de Deus nasça em nós, para que a gente esteja alinhado e dentro do propósito, preparado com o brilho de Deus, vai gerar dor, porque tem que ter mudança. E a mudança gera dor. Mas eu tenho que suportar essa dor. E com Deus, fazendo a vontade de Deus, a gente suporta. Porque Ele diz, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Então, com Ele eu vou vencer, com Ele eu venço. Entende? Às vezes a gente não entende. Jesus passou por todas essas dores, mas Jesus está onde agora? Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. José passou por todo esse momento de dor, de escravidão, de cadeias. Mas José sentou aonde? Sentou à destra de Faraó, do reino mais importante na terra na época. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Escravo para a Babilônia. E no meio de tanta gente destacou, porque ele se separou. Ele não se corrompeu. Ele não deixou o coração dele se corromper, se contaminar. E por ele se separar, Deus colocou, Deus exaltou ele. Deus deu conhecimento, Deus deu inteligência. Deus colocou ele para ser o braço direito lá dos ministros lá de 3 reis, Dario, Sírio e o Nabucodonosor, Dario e Sírio. Se eu não me engano, são esses. Quando você prioriza a Deus, Deus vai colocar você em posição de destaque. Porque você vai estar alinhado no propósito de Deus. Veja, Deus colocou Saul para ser rei. Mas Saul estava mais preocupado em agradar as pessoas do que a Deus. O que aconteceu? Ele até reinou, fisicamente ele reinou. Mas Deus se retirou dele. O Espírito de Deus se retirou dele. Aí ele já era o que? Atormentado por quem? Pelos espíritos malignos. E Deus levantou outro para reinar no lugar dele. Davi foi chamado por Deus, foi ungido por Deus para reinar, mas levou anos que Deus estava trabalhando com Davi para ele assumir o reinado. Saul estava reinando ainda, estava no reino, estava reinando, mas Deus não estava com ele. Deus estava com Davi. E Davi estava andando com Deus, estava com a unção de Deus, mas ainda não tinha assumido o reinado. Não tinha assumido o trono. Estava sendo perseguido. Estava vivendo em cavernas. Estava sendo oprimido. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus estava lapidando ele para quando ele assumisse, sentasse no trono, ele tivesse a sabedoria necessária para governar. Presta atenção numa coisa. Todas as nossas provações, Deus está nos ensinando a vencer cada uma delas, para aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, para que a gente venha ter sabedoria de viver, de proceder, de agir lá na frente. Tudo é ensinamento. Nós não estamos aqui perdidos, pessoal, como o paraquedas caiu aqui, eu estou aqui. Não. Deus está nos guiando. E nem sempre Deus vai guiar a gente para pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Não. Às vezes Deus vai te guiar para um vale. Às vezes Deus vai te guiar para um deserto. Às vezes Deus vai te guiar para uma perseguição, para uma afronta. Por que Deus às vezes permite isso? Para forjar o nosso caráter.
forjar o nosso caráter, para que espiritualmente a gente seja pessoas robustas, para que nós venhamos crescer espiritualmente e ter maturidade espiritual. Deus não vai derramar da glória dele em vaso sujo, em vaso trincado. Deus não vai usar instrumento sujo. Deus vai limpar o instrumento dele. Deus vai capacitar o instrumento dele. Tudo isso para você que às vezes está reclamando da vida, que acha que ninguém gosta de você, que acha que você vive na solidão, que tua vida sentimental não vai para frente, que as pessoas se afastam de você, que o seu ministério parece que está travado. Procura entender o porquê de tudo isso. Deus está querendo te ensinar algo nesse exato momento. Nessa situação que você está vivendo, Deus quer te ensinar algo. Porque antes de mim e de você, essas pessoas passaram por tudo isso. Veja, Deus permitiu que Moisés saísse de um palácio com tudo proporcionado para ele. Ele teve todo o conhecimento do palácio, todo o conhecimento do Egito, pronto para governar no Egito. Mas o chamado dele não era para governar no Egito. O chamado dele era para ser um libertador de uma nação, de Israel. Ele teve que fugir para defender um israelita. Aconteceu um acidente, um homem morreu e ele teve que fugir para o deserto. Olha aí, ele teve que fugir para o deserto. E você sabe o que aconteceu no deserto? Depois de 40 anos, ele lá cuidando das ovelhas, na solidão lá cuidando das ovelhas, no monte, Deus se revelou para ele. Muita coisa. Deus se revelou para ele, a chama acendeu. A árvore pegava fogo e não se consumia. E Deus atraiu ele. E Deus falou para ele, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Chegou a hora. Você aprendeu com seu sogro o que é pastorear. Pastoreando a ovelha, assim vai ter que pastorear meu povo. E agora você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que eu te mandar. Eu estou te preparando. Mas, Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eles vão acreditar em mim. Eu estou com você, porque aonde aquele que faz a minha vontade, eu estou com ele. E eu vou operar meus sinais. Deus mostrou sinais para ele e falou, é agora que eu vou te usar, porque você está no lugar certo. E Deus se revelou para ele ali, e ali Deus usou ele para ser o libertador de Israel. Um homem que gaguejava, um homem que não sabia, tinha dificuldade para falar. Não importa as suas dificuldades, não importa as suas falhas, Deus te fez, Ele te capacita e ponto final. O negócio é a gente estar no centro da vontade dEle. Ele poderia estar lá, ser um dos filhos de Faraó e reinar reinar no mundo. Ia durar o quê? Quantos anos? 30, 40 anos reinando lá como Faraó, 50 anos. E ser esquecido depois. Mas não. O projeto que Deus tinha para Moisés era maior. O projeto que Deus tinha na vida de Jesus, promover o próprio filho, era maior, é salvar toda a humanidade. O projeto que Deus tinha na vida de José não era para salvar só a família dele, não. Era para salvar todas as almas naquela geração, para não morrer de fome. As almas que Deus tinha para João Batista é levar elas ao arrependimento e abrir o caminho para o Rei da Glória, que é Jesus Cristo. Então, veja, tudo que Deus usou essas pessoas foi para coisas grandes. E às vezes você não está entendendo que Deus está preparando você para coisas grandes. Aí você não entende a solidão, você não entende o desprezo, você não entende porque você está no vale, você não entende às vezes porque algumas coisas que você quer fazer não dá certo. Porque às vezes é até lícito o que você quer fazer, mas está dentro do propósito de Deus. Então deixa Deus te guiar, pergunta para Ele.
Se separa para Ele, clama a Ele, fala: Senhor, fala comigo. Senhor, me alinha no centro do teu querer, me alinha no centro da tua vontade, porque eu vou viver o que o Senhor escreveu para mim. No Salmo 139 fala que Ele escreveu os planos dele, os projetos dele na minha vida e quantos dias eu vou viver na terra. Tudo Ele escreveu. Antes mesmo de eu nascer, Ele já tinha escrito. Então, o propósito dele vai se cumprir. Eu deixo essa meditação para o teu coração, porque às vezes o que Deus fez na vida do teu pai, da tua mãe, não é o mesmo que Ele vai fazer na tua vida. Os pais do João Batista ficaram servindo a Deus no templo, mas João Batista, Deus colocou ele, foi no deserto, para servir ele no deserto. É isso mesmo. Os pais de Jesus lá, o padrasto José e a mãe, ficou lá em Nazaré. Mas Jesus teve que andar por todas as cidades pregando o evangelho, ensinando o evangelho. E depois ele foi para onde? Foi para a cruz. Morte de cruz. Era uma morte, era algo terrível, mas ele foi. Então vamos fazer a vontade de Deus, pessoal? Que Deus abençoe tua vida. Eu deixo essa reflexão em nome de Jesus.